Milagre de Jesus que não apareceu virado. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando. Dá pra ouvir certinho? Dá. E o meu, dá pra ouvir certinho? Dá sim. Então Amém? tá. Gente, sejam bem-vindos. Não, agora eu não tô te ouvindo. Não tá? Agora eu tô. É delay. Tá suave. Amém. Espera um. Não tá dando pra te ouvir. Eu tô calada. Ah. Olha, gente, vocês não reparam não, porque eu vou falar pra vocês, viu? Eu entrei no emprego novo e aí então eu tô aprendendo tudo novo, sabe? E, meu Jesus amado, é só Deus na causa. Misericórdia. Amém. Mas é isso. Amém. Boa noite para quem tá entrando. Buenas noches para mis amigos de la Argentina. Hola, Prince maravilhosa. Hermosa de mi corazione. Aí ela já vem toda bilíngue. Aqui você fala meio que bilíngue, né? Um bilíngue meio esquisito, ainda bem que as meninas entendem. E o bom é que isso entra no tema. Vamos aprendendo, Hã? gente. Aprendendo. Isso entra no tema. Vamos aprendendo. A Isso traduzir, a falar aí. com todos. É para isso aí que a gente está aqui. Gente, eu tô Vamos morrendo lá. de dor. Mas amém. Amém. Vamos estar orando? Eu vou. Vamos ficar melhor. Se eu tirar o fone, dá pra me ouvir? Tá. Tá? Beleza, então. Acho melhor. Mais Ai, confortável. E aí, amigo Lael, paz. lá eu Vamos tenho. orar então. Amém. Vamos estar orando para a gente estar iniciando essa live. Que Deus fale os nossos corações, fale as nossas vidas da maneira que Ele quiser, que Ele venha se revelar a nós. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Te agradecemos por essa live, te agradecemos pela liberdade que nós temos, Senhor Deus, de compartilhar a Tua palavra livremente. Agradeço pelas redes sociais das quais nós podemos compartilhar da Tua palavra, Deus. Eu te louvo pela vida de cada pessoa que vai estar assistindo essa live, pela vida da Gabi, Senhor Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor desperte os nossos corações a missão, a compartilhar a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, e que todo ataque do inimigo venha cair por terra em nome de Jesus, Deus. Nos rendemos a ti e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. 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 Glória a Deus. Então, gente, boa noite. Para vocês que estão entrando aí, clica aí no aviãozinho, compartilha essa live com alguém que vocês acham que essa live vai servir para poder edificar a vida das pessoas. Nós cremos que há um novo tempo chegando para nós, né, para a igreja, né, aqui no Brasil. Acredito que não só na nossa denominação deuseana, mas num modo geral, sem colocar placa. Então, acredito que é chegado um novo tempo para as Travou. pastores. Voltou. Voltou? Voltou. Até que parte. Pastores, amiga. Glória a Deus. Amiga, Então, amém. 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 A gente. E assim, eu acredito que tem trago um despertar para os nossos pastores e ministros que estavam ali na Assembleia. A minha pastora mesmo, ela tem compartilhado com a gente algumas coisas, tem trago a gente aí para
poder ter essa atitude de coragem, né? Ter fé, ter esperança e caminhar, avançar. E foi algo que foi ministrado sobre eles. Eu acredito que eles receberam lá e vem trazendo para nós aqui que a gente precisa, né? Avançar. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, nós precisamos avançar. Em Romanos 15:20 fala assim, vou pegar só um pedacinho final dele, né? Onde Cristo ainda não fora anunciado. Eu acho tão lindo. Deixa eu pegar pega minha Bíblia, por favor. A de baixo. Eu acho tão lindo que Deus ele nos dá um manual de instrução que é a Bíblia. E nesse manual de instrução, nós podemos ver que em toda a Bíblia fala pra gente ir, pra gente sair, pra gente pregar o evangelho. Na época do Antigo Testamento não era, né, o evangelho, já era a missão de Deus mesmo, a Missio Dei. E durante o Novo Testamento, nós vemos aí a missão de Deus se cumprindo, e onde nos dada a instrução de sairmos assim como o apóstolo Paulo fez. Eu acho tão interessante que, desde quando eu cheguei de CTM, eu tenho escutado de algumas pessoas assim. Mas para que você quer ir para o transcultural se aqui em Goiânia, aqui no Brasil, necessita tanto de missionários? Né? Porque o povo quer ir para fora, o povo não quer ficar aqui. Primeiro que muitos que querem ir para fora e que não sabem, eu quero ser missionária e vou para fora, por exemplo. E a pessoa ela não sabe o quão isso é um sacrifício bom, é um sacrifício bom. Porque você precisa se atualizar com aquele povo, você precisa conviver com aquele povo, você precisa estar ali com eles diariamente. Então você tem que se vestir como eles, comer como eles, falar como eles. E para nós brasileiros, quando nós vamos para outro país, onde a língua não é o português, a gente encontra uma certa dificuldade, porque querendo ou não, isso é uma opinião minha, Gabriela, querendo ou não, o ensino público aqui do Brasil, ele é precário. Falando assim abertamente, ele é precário, no meu ponto de vista. Então, nós vemos que no ensino público, o inglês ensinado é extremamente fraco. Eu acho que fraco ainda é fraco. Porque eles te ensinam ali as cores, os números, mais ou menos ali a forma de se apresentar, e só. E você fica naquilo ali até o terceiro ano. Então, por exemplo, se você não pega um professor que não gosta de ensinar, que não ama aquilo que faz, você nunca vai aprender o inglês. Eu, pelo menos, particularmente, eu detesto inglês, detesto, por causa dos meus professores do ensino fundamental ao ensino médio, eu não gosto. Só que, assim, hoje, depois que eu passei pelo CTM, eu vejo a grande necessidade de aprender o inglês. Porque aonde você vai, pelos quatro cantos dessa terra, um modo metafórico de falar, porque a terra é redonda, mas por onde a gente vai, a língua inglesa, ela é falada, ela é ensinada. E só aqui no Brasil que ela não é ensinada de verdade como deve ser. Então, se a pessoa ela não tem uma condição financeira de fazer um curso de inglês, infelizmente, se vai para um país onde é um outro idioma, mas lá também se fala o inglês, a pessoa vai ter que procurar um nativo brasileiro ali, para ele que já mora ali há muito tempo, poder traduzir ou na língua da pessoa, no idioma da pessoa, ou no inglês. Então, assim, a gente encontra uma série de desafios no meio disso tudo. Então, não é fácil. Ser missionário não é você fazer uma viagem, não é você ir e ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é só isso. Dependendo do lugar que você for, se é um lugar de povo não alcançado, você não vai conseguir em 1 mês, 2 meses, pregar o evangelho para essas pessoas. Então, assim, eu acho magnífico, porque Deus, ele nos instrui. Eu estava olhando e Deus falando comigo sobre, no livro de Atos, antes da igreja ser perseguida,
nós vemos que os apóstolos, eles estavam reunidos ali na Jerusalém. E quando a igreja ela começa a ser perseguida, a gente pode ver que nem todos foram. Teve uns que ficaram. Mas o apóstolo Paulo foi. Ele deu a cara a tapa e falou, eu vou. Então ele foi para os gentios, ele pregou para os gentios. E, eu fico olhando assim, beleza, as pessoas falam, aqui no Brasil precisa. Com certeza, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre os povos não alcançados no Brasil. Esse é o nosso tema. Os PNAs no Brasil. Povos não alcançados. E aqui no Brasil existem muitos povos não alcançados. Muitos povos. São 8 povos não alcançados. E dentro desses 8 povos não alcançados, existem vários tantos outros povos daqueles povos. Como assim, Gabriela? Vamos lá. Eu vou pegar... Meu olho tá ardendo por causa do óculos. Nossa, ele tá me agoniando. Mas enfim, vamos lá. A palavra do Senhor fala que nós devemos pregar o evangelho do Senhor Jesus nos lugares onde ele não foi anunciado. Então, por exemplo, vamos lá para as tribos indígenas. Hoje, aqui no Brasil, nós temos 8 segmentos de povos não alcançados. São eles os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos, os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Então, vamos lá para os indígenas. No Brasil, hoje, existem mais de 344 etnias que falam 181 línguas e dessas 164 etnias ainda são consideradas como não alcançadas. E 99 delas continuam sem nenhum engajamento de igreja, ou seja, não tem dessas 181, 164 não foram alcançadas. Das 164, 99 delas chegaram a ouvir raramente ou muito rápido sobre o evangelho, porém não tem uma igreja ali. E quando se fala em igreja, ir nos indígenas não quer dizer que eu vou construir lá um templo igual da cidade grande. Eu vou construir um templo de acordo com a cultura local, né? Uma tenda, não precisa de um púlpito. Então, não vou levar a minha cultura para dentro da cultura dos indígenas e acabar com a cultura deles. Não. Eu vou levar o princípio da palavra, vou levar a salvação, as boas novas para aquele lugar e lá com eles vai ser construído, vai ser edificado um templo de acordo com o deles, onde eles consigam entender o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, ou seja, dentro do povo indígena, não quer dizer que eu vou lá para uma tribo X, vou falar do evangelho para eles e tá tudo bem. Preguei para os indígenas. E os outros? Funciona, né? E tantos outros. Então, assim, eu fui em uma de 181. E detalhe, nos indígenas, dessas 181 etnias, das 344 etnias, muitas delas não têm grafia, não tem alfabeto, não tem nada. Então, assim, eu vou chegar numa tribo indígena dessa, eu preciso saber, eu preciso ter um curso onde eu vou ouvir eles conversar, eu vou escrever, eu vou criar o alfabeto deles, aí eu vou ensinar para eles o alfabeto na língua e no idioma deles, para depois eu ensinar o português. Se há necessidade de ensinar o português, porque às vezes nem há necessidade, o negócio é que para eu apresentar a Bíblia para eles, eles vão precisar ler, saber escrever, e para eles saber ler e escrever, eu tenho que traduzir a Bíblia no idioma deles, se eu não quiser ensinar o português. Então temos essa questão. Antes de chegar numa tribo indígena, a gente precisa conhecer a tribo indígena. Eu preciso saber se essa tribo indígena, ela já possui um idioma. Eles possuem um idioma, mas se elas já possuem um alfabeto, se eles possuem uma escola,
alguma forma deles me ensinarem o alfabeto deles, para que eu consiga me comunicar com eles, e nesse me comunicar, eu conseguir ensinar para eles o português, que é mais fácil, né, teoricamente é mais fácil, para eu conseguir apresentar a Bíblia para eles. Assim, eles vão saber ler, interpretar, vão saber escrever, pronunciar. Então, se eu chegar numa tribo indígena, dessas 344 etnias, se eu chegar numa delas, onde eles não têm ortografia, não tem grafia, não tem nada, então eu vou começar do zero. E se eu não sei, eu não tenho um curso onde eu escuto eles falando e consiga traduzir e criar um alfabeto para eles, eu não vou conseguir me comunicar com eles. Então, olha a dificuldade que a gente tem hoje no Brasil, dentro do Brasil. E assim, fora do Brasil, existem tribos indígenas também. Existem outras tantas etnias fora do Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador. Cara, no Equador nós temos uma tribo chamada Mapuches. E eles são povos não alcançados. Então nós temos na Argentina também. Então, assim, só no Brasil são 344 etnias. E dessas 344, nós nem sabemos quantas delas realmente possuem uma grafia para eu conseguir levar o evangelho para elas. Então, olha que coisa louca. Então, no Brasil, temos os povos não alcançados, onde Deus levantou um berço missionário, e tem levantado um berço missionário dentro do Brasil, onde a gente consegue ter um pouquinho de tempo. Acaba que no decorrer do dia a dia eu falo, não, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ensinar, não tenho tempo. Só que a gente tem tempo para Instagram, a gente tem tempo para WhatsApp, a gente tem tempo para jogar conversa fora, a gente tem tempo para... Se você joga conversa fora, você fofoca. Então tem tempo para fofocar, né? Então, para falar o que não deve. E aí você não tem tempo para parar um pouco para aprender algo que vai edificar o reino de Deus, que vai te levar a fazer aquilo que Deus chamou para fazer, que é pregar o evangelho para toda criatura, principalmente para aqueles que não conheceram e não conhecem a palavra. E é tão engraçado que às vezes as pessoas falam assim, mas aqui do lado tem um drogado que não ouviu falar de Jesus. Beleza? E aí, o que você está fazendo para pregar para o drogado que não ouviu falar de Jesus? Como que você sabe que esse drogado ou essa drogada nunca ouviu falar de Jesus? Porque é drogado? Então, se você sabe, é porque de alguma forma você perguntou, você conhece, ou alguém que conhece te falou. Então, assim, existem meios de se criar pontes para que nós possamos levar o evangelho para essas pessoas. Você tem alguma pergunta? Estou falando rápido? Não, tá tranquilo. A questão de Bíblia, como é que funciona? Não tem, né, lá. Só os que alguns missionários foram. Isso. Existem tribos hoje que elas têm a permissão, né? A FUNAI permite entrar estrangeiros, né, nessas tribos indígenas, nessas aldeias. Então, quando é assim, geralmente, hoje em dia a cultura mudou muito. Então, nós vemos muitos indígenas em nosso meio, fazendo faculdade, trabalhando. Então, a gente tem essa parte boa, que também é uma parte ruim. Porque quando eles são ligados com o mundo nosso aqui, acaba que muitos deles conhecem coisas que eles não deveriam conhecer. As drogas, a bebedeira, a prostituição. E muitos se perdem, muitos não querem voltar para as tribos indígenas. Mas no meio desses muitos, nós temos aqueles que voltam porque amam a sua realidade, amam estar com o seu povo, eles têm prazer de dizer, eu sou indígena. Essas pessoas, elas vêm para o Brasil, eu não sei se você já viu que aqui em Goiânia, quando eu já trabalhei na UFG, e lá na UFG, quando dá período de férias, que é julho, eu acho isso até ruim, porque é meio que
eu sinto uma exclusão. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito tocada. Falei, gente, mas por que nas férias? Então, nas férias em que a faculdade não tá com os estudantes lá, mês de julho, dezembro e janeiro, os indígenas vêm para estudar. Então, esses indígenas mais próximos aqui têm uns alojamentos aqui na UFG, no Campo Samambaia, no Itatiaia, onde abrigam eles. Então, eles têm um estudo, eu acredito que a UFG não é paga, né? Então, eles têm esse acesso ao estudo. Então, eles se formam. Muitos estão fazendo faculdade de medicina, farmácia, direito, cara. Eu já vi os indígenas na aula de direito para poder proteger fazer a lei para os indígenas, proteger as suas tribos, suas aldeias. E aí, só que assim, é só no período de férias. E eu fico, cara, por um lado é bom porque tá trazendo eles e tá sendo ensinado, mas por outro é ruim porque exclui eles da sociedade, de estar no meio das pessoas. E então essas pessoas que vêm, eles aprendem, né, o idioma, eles aprendem o português. Então eles levam para suas famílias o que eles aprendem. Então, quando há uma chegada de um missionário numa aldeia dessa, por exemplo, a gente encontra uma facilidade de pregar o evangelho, porque eu sei que eu posso levar a minha Bíblia para lá e várias Bíblias traduzidas em português, porque eu vou ter a ajuda de pessoas ali que entendem, que vai conseguir me ajudar a aplicar isso, né? Então, se eles falam uma outra língua, a pessoa que também fala o português vai me ajudar na tradução, vai me ajudar a explicar. Só que se eu for para uma aldeia, para uma tribo, que não tem uma pessoa que fala português, eu vou chegar lá do nada. Aí eu tenho que aprender. Aí primeiro eu vou aprender, aí a gente tem duas realidades. Primeiro eu aprendo, eu levo a minha Bíblia, claro. Aí primeiro eu aprendo o idioma deles, convivo com eles, aprendo o idioma deles para me comunicar. E aí eu pego a minha Bíblia em português, eu mesmo traduzo a minha Bíblia para o idioma deles e vou aplicando e falando de Jesus para eles com o que eu aprendi. Ou no que eu aprendi o idioma deles, aí eu vou ensinar o meu para eles. Aí eu vou entregar uma Bíblia traduzida para eles. Ou eu vou procurar alguém que consiga traduzir para o idioma deles e vou fazer várias Bíblias na tradução. A gente encontra muito isso, infelizmente, no mundo. Os povos não alcançados no mundo hoje, se a gente for olhar, não só nos não alcançados, mas nos alcançados também. Existem lugares que ouviram falar do evangelho, que ouviram falar das boas novas, onde não tem tradução da Bíblia para eles. Então, assim, às vezes eles têm folhas, parte da Bíblia traduzida, porque não tem a Bíblia completa, tem lugar que não tem a Bíblia. O ruim é porque não dá para compartilhar aqui no Instagram, né? Eu acho bem legal, tipo, se desse o Mark Zuckerberg, por favor, faça uma forma que a gente consiga compartilhar as coisas aqui no Instagram pra galera ver, por favor. Mas numa próxima live, porque o nosso tempo não é longo também, por favor, aumentar o tempo, né? Deixar tempo limitado. Mas eu vou, para quem quiser, na verdade, para quem quiser, me chama no privado que eu mando a imagem. Eu tenho uma imagem que eu trouxe do CTM nos meus arquivos, onde mostram a quantidade de Bíblia que nós temos traduzidas, a quantidade do Velho Testamento, ou só do Novo Testamento, ou só dos Salmos. Então, assim, eu tenho esse número. Então, para quem quiser, me chama no privado, ou manda uma mensagem no direct da IDB Jovem RCO também, ou para a Raíssa, que eu vou compartilhar com a Raíssa, e aí a gente fica, né, sente a vontade para poder compartilhar com as pessoas. Para quem quiser, se tiver interesse em saber, também tem na internet, é só pesquisar lá, quantidade de Bíblias traduzidas. Vocês vão ver que a realidade, não é só na tribo indígena, por exemplo, não é só lá, é no mundo inteiro. Então, assim, é muito... Então, acho que a nossa oração, ela tem que... Porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, é conhecer a palavra de Deus. Então, quando se conhece a palavra de Deus, a pessoa ela é liberta. E a gente tem que colocar nas nossas orações para que Deus levante pessoas
e capacite, essas pessoas busquem uma capacitação para que elas possam fazer a tradução da Bíblia para outros idiomas. Isso requer tempo, requer renúncia, requer muito estudo, porque você tem que aprender o outro idioma, a escrita e a fala, para você conseguir traduzir a Bíblia para esse idioma. Então, assim, que a gente possa orar, né, para que isso aconteça. Os indígenas, falei. Sobre os ribeirinhos, eu vou falar um pouquinho de cada, depois eu vou voltar um pouco. Pode falar. Só a questão, comenta sobre, se você puder, sobre a crença deles. As crenças, ótimo. A Priscila Guilherme dando testemunho, né, comentando que não é muito fácil também entrar na aldeia, tem todo um processo. Todo um processo. Lá nas tribos indígenas, eu tive um professor sobre assuntos, a gente teve uma aula no CTM sobre os assuntos indígenas. E o professor Carlos, cara, ele é incrível. Ele é incrível. E eu quero ver se eu trago ele uma hora para fazer uma live com a gente. Ele é uma das pessoas que eu te falei. Eu vou tentar contato com ele para ele fazer uma live com a gente, para ele contar a experiência dele com as palavras dele. Mas ele contou pra gente que, assim, nas tribos indígenas, eles são. A religião deles é sincretista. Então, o que é o sincretismo? O sincretismo é você acreditar em tudo. Só que eles não acreditam, tipo, no Deus, o Deus vivo. Eles Tupã, né? Dependendo da tribo, Tupã é Deus. Dependendo da tribo, Tupã é o de Satanás, aos nossos olhos, né? Mas para eles é assim, Tupã é Deus ou Tupã é Satanás. Tem as tribos que eles acreditam muito não é em fantasma, não é demônio. Pra gente mas para eles são seres são ancestrais. Então, por exemplo, tem tribo, vou falar dessa tribo porque foi o que ele trouxe pra gente, que era a tribo onde ele estava, que é a tribo Zoé. Os Zoé, eles acreditam que eles são que os seus ancestrais, que eles são ancestrais das antas. Então, deixa eu pegar uma imagem que eu acho que eu vou conseguir colocar para vocês verem. Eles acreditam nisso, e por eles acreditarem nisso, eles pegam a criança pequena e furam o queixo delas e colocam uma estaca de madeira. E aí eles ficam parecendo um queixo de anta. Gente, quando tiram ou quando eles cresceu, acabou. Na medida que vai crescendo, aquilo ali vai rasgando e eles vai aumentando. Então, tanto mulher quanto homem possuem. E assim, e não tira, porque se tirar fica a coisa mais feia do mundo, né? Mas, meu, é uma coisa assim. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Tem uma certa idade, aqui não vai dar para ver muito, mas tem uma certa idade que eles começam a colocar. E na medida que eles vão colocando, vai aumentando a estaca. E tipo assim, não tira nunca mais, porque se tirar, vira só o desastre, porque é a mesma, né, igual é alargador, vai alargando. Eu ia perguntar isso, é tipo um alargador, né, que vai... Eles sentem muita dor. Eles sentem muita dor na hora que vai colocar. Então, assim, o professor Carlos compartilhou com a gente que foi muito difícil ele acessar a tribo. A tribo Zoé hoje é uma tribo onde a FUNAI proibiu a entrada de imigrantes, de estrangeiros, é proibida a entrada. O professor Carlos sofre muito com isso. Ele chora porque ele ficou, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, foram 16 anos com esse povo. E ele aprendeu a chamar o chefe ali, o cacique, de pai. E tanto o cacique quanto a esposa criaram ele como filho. E eles, também na época que ele foi retirado de lá, foi retirado a força de lá, o Zoé, o povo indígena ali, queria matar o pessoal da FUNAI, porque não queria que eles saíssem. E hoje é proibido. Eles alegam que é porque, inclusive, corre um processo, né? Eles alegam que é porque o povo branco que queria eliminar a cultura. Porque quando o professor Carlos chegou lá, eles andavam nus.
Só que na medida que o professor foi ensinando a palavra de Deus para eles creram e eles mesmos se sentiram constrangidos de ficar nu perto de alguém que estava vestido. Porque com o tempo, depois de se adaptar, e o professor Carlos, ele conta a história dele, ele passou por muita coisa ali, ele teve que andar pelado, ele teve que se adaptar. Então, assim, na medida que ele se adaptou, ele disse, agora eu vou andar do meu jeito. Que ele passou a ter a confiança do povo, ele começou a andar do jeito dele. E o povo foi seguindo o exemplo. Aqui a gente tem uma foto deles, onde eles estão vestidos. Então, assim, aí a FUNAI, né, eu não sei, eu vejo muito como não estou falando mal da FUNAI, mas eu vejo muito como um ataque mesmo à religião. Só que assim, a gente sabe que a religiosidade ela mata. A gente sabe que sim, existem muitos e existiram muitos missionários que entraram nesses lugares realmente dispostos a colocar eles vestidos de terno e gravata, a colocar ali uma igreja como a nossa na cidade grande. E não é assim. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre contextualização. A gente tem que chegar no lugar e não adaptar o lugar a nós e a nossa cultura, mas é chegar no lugar e nós nos adaptarmos à cultura do lugar. Então, é igual eu falei no começo, é nos vestirmos como ele, é comer como eles, nos calçarmos como eles literalmente. E ensinar para eles que certas coisas que eles fazem ferem um princípio bíblico. Então, a palavra do Senhor, ela consegue e nos ajuda a conectar pontes. Então, por exemplo, se eles acreditam que Tupã, dependendo da tribo, por exemplo, acredita que Tupã é Deus, então eu posso virar para eles e falar assim, olha, eu tenho um Deus, que é o Deus que criou todas as coisas. E tem Satanás. Ele é um ser muito mau, porque nas tribos indígenas eles acreditam num ser bom, que é o criador de todas as coisas, e acreditam também num ser mau, que é aquele que mata, que persegue, que traz as doenças. Assim como eles acreditam também que o ser bom, ele ficou decepcionado com o povo. Então, tem tribos que acreditam nisso. Que um ser muito bom criou eles e que esse ser bom ficou tão decepcionado com eles porque não conseguiu atingir a perfeição que foi embora. Então, foi embora morar no céu. E tá lá no céu, esperando, aguardando um grande dia em que ele vai voltar para viver no meio do povo. Então, olha para você ver como a história deles, as coisas que eles acreditam, é como o que tá aqui. Só que não foi ensinado para eles. Então, assim, Deus, ele é tão perfeito que ele cria os povos, as etnias e coloca isso na mente da pessoa, do primeiro criador ali, no primeiro ser criado, para esse ser criado sair passando de geração em geração essas crenças. Então, assim, eles tem tribos que acreditam na poligamia, tem tribos que acreditam que, por exemplo, a gente fez um trabalho onde, agora eu me esqueci o nome da tribo, mas eu tava com ela na cabeça para eu falar, eu esqueci, o papel tá longe e eu não vou pegar não, porque senão eu vou ficar aqui, né, e vou perder tempo. Mas a gente fez um trabalho onde uma dessas tribos, eles acreditavam no Deus Trovão, no Deus Sol, e que eles eram, eles são, o ancestral deles é a formiga. Então, a crença deles era a seguinte, eles acreditavam que eles estavam ali como pessoas, foram criados como pessoas, e um certo dia o ser trovão mandou uma grande chuva que ia inundar a terra, e para eles não morrerem, um outro ser colocou eles numa caverna e tampou e virou um formigueiro. E quando eles saíram... Não, inverti a história. Eles eram formigas e aí eles estavam no formigueiro para não morrer. Aí quando eles saíram do formigueiro, eles saíram de lá como homens. Então, assim, eles acreditam que eles são ancestrais de formiga. Então, assim, cara... E você vai olhando as histórias, as crenças deles, então dá sim para você pegar histórias da Bíblia e colocar ali, compartilhar e fazer ponte com eles, para falar do Evangelho sem precisar ferir a cultura deles. Então,
Eu vou ver se eu consigo, e na próxima live a gente vai tentar trazer a Priscila, que é a nossa missionária, que está nas tribos indígenas aí, e o professor Carlos, ele me deu aula no CTM, ele dá aula no CTM, inclusive, e para eles estarem contando e compartilhando com vocês essas experiências. Porque, gente, eu fiquei tão tocada. Só que, igual eu falei, assim, é um lugar que eu morro de vontade de conhecer, de estar perto e tudo. Mas para mim, Gabriela, vou falar para vocês com um olhar missionário, eu não me vejo ali. Eu sei que Deus, nos capacita, nos dá força e tudo. Mas, eu sou tão apegada aos animais, eu não tenho medo de bicho nenhum. Eu não tenho medo de nenhum tipo de bicho. Não tenho. E também não tenho nojo. Tanto que quando os gatos aqui de casa, da minha mãe, pega os lagartos, eu corro e salvo os lagartos. Pega as lagartixas, eu corro e salvo as lagartixas. Pega os ratos, eu corro e salvo os ratos. Eu salvo as baratas. Aí eu corro, vai ver. Gente, eles pegam, tadinho. Esses dias eles pegaram um morcego. Eu chorei, porque eu cheguei, o morcego já estava morto. Eu falei, gente, pra quê? Eu sei que é a lei da natureza. Mas enquanto eu estiver viva, não vai dar certo, não. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu tenho que comer como eles. Eu não vou conseguir comer um macaco nunca na minha vida. Eu ia morrer de fome. Eu ia viver de planta. Só que aí tem um detalhe, que dependendo da tribo que você for, se você chegar e eles te oferecerem a comida e você não comer, cara, você nem entra. Você nem entra. Então, assim, eu falei, eu não vou servir para ir numa tribo dessa. Porque tudo bem ir, conhecer, ficar ali uma semana, viver à base de tapioca, de ovo, tá tudo certo. Mas eu não consigo comer uma carne de caça, eu não dou conta. Eu descubro na hora que é carne de caça. Então, assim, Gabriela, eu sei que não é um ambiente para Gabriela ir pregar o evangelho. Posso ir. E se eles me permitirem ir, pregar o evangelho para eles, sem ter que me aderir a isso, eu vou. Mas se eu tiver que me aderir e me adaptar a isso, eu sei que eu não me adaptaria, porque eu me conheço. Então é importante a pessoa se conhecer. Então, assim, acho que a pessoa ela tem que tomar um cuidado muito grande antes dela falar assim, eu quero ser missionária e ir para tal lugar. Porque se você fala isso e você não conhece a cultura do lugar, não sabe como você vai estar pecando contra você mesmo e ferindo algo. Porque se você chegar aí para esse lugar e não conseguir completar a obra que o Senhor tem para fazer naquele lugar, você fere as pessoas, você fere você, porque você, dependendo, eu mesma eu ficaria com um sentimento de remorso muito grande, eu ia ficar com ódio de mim. Então, assim, acho que a gente precisa saber disso, ter isso. Quanto tempo a gente tem? 20 minutos. Bom, 20 minutos. Vamos lá. Acho que dá para falar qualquer coisa, a gente vê um outro dia para fazer. E aí eu termino de falar sobre os 8 povos não alcançados. Depois a gente faz uma live e chama. Ou a gente faz uma live e chama a galera para dar o testemunho. Eu dou continuação depois. A gente vê isso depois. Mas enfim, sobre as tribos indígenas, é isso. São 344 etnias no nosso país, dentro do nosso país, bem pertinho de nós, espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. Nós temos indígenas no sul, no sudeste, no nordeste, centro-oeste, norte. Então, temos várias etnias onde os povos não foram alcançados, como temos também os que foram. E às vezes, por alguma eventualidade, estão ali carentes de missionários e precisam que missionários vão até eles para completar a obra, porque às vezes são missionários que só passaram por ali, não conviveram com eles, pregaram mais ou menos ali, anunciaram o evangelho, mas eles têm anseio de saber mais. Então, necessitam-se de missionários nesses lugares, né? E a gente enfrenta muito, então eu acredito, e eu peço para que vocês coloquem na oração de vocês, para que além de Deus levantar missionários dispostos a estarem no meio do povo indígena, mas que também levante alguém no poder, ali na FUNAI, onde essa pessoa tenha esse olhar missionário, uma pessoa cristã que sabe que precisa levar a palavra de Deus para essas pessoas. E, claro, ter um acompanhamento de perto, porque eu concordo de que não dá
para chegar um missionário numa tribo indígena e querer mudar a cultura deles. Não tem que mudar a cultura, gente. A palavra de Deus, ela não muda a cultura. Ela muda aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que fere o princípio bíblico, sim, precisa ser mudado. Mas eles nasceram... Cara, Deus fez eles. Deus fez aquela tribo e aquele povo andar nu. Então, beleza, se eles sentirem no coração deles que eles precisam estar vestidos, amém. Agora, se eles não sentirem que eles não precisam estar vestidos, porque, cara, pensa comigo, eles convivem entre eles de geração em geração há muitos anos sem estar vestidos. E aquilo nunca constrangeu um ao outro. Aquilo nunca fez um homem indígena olhar para uma mulher indígena e sentir prazer em estar vendo ela nua. Aquilo é cultura do mundo fora dos indígenas. Então, não tem a necessidade de eu virar para um indígena e falar, cara, veste roupa, porque você tá me constrangendo. Então, assim, não é a minha cultura que tem que mudar ele, eu tenho que me adaptar à cultura dele. Então, não tem necessidade de eu querer ferir uma cultura, sendo que o que precisa ser corrigido... E é isso que aconteceu muito, é de ferir a cultura deles, mudar a cultura deles, mas levar a palavra mesmo que foi bom, não levou. Então, assim, não ensinou para eles o que é pecado, que matar é pecado, que roubar é pecado, que prostituir é pecado, que adultério é pecado. Então, o que precisa ser mudado é os princípios bíblicos, isso sim. Então, que a gente possa orar. A palavra de Deus para lá, eles vão ter esse entendimento, né? E o Espírito Santo que vai convencer. Se eles Exatamente. Isso, amém, glória a Deus, mas se não... E é isso. Então, assim, pra gente orar, sabe? A gente colocar, vocês colocarem também isso nas orações de vocês. Porque, cara, eu tenho comigo, eu não tive a oportunidade ainda de estudar teologia, ainda não tive. O que eu sei foi ensino dos meus pastores, é o Senhor que me revela, no momento que eu tô lendo a palavra, o Senhor fala muito comigo. Então, assim, o que eu sei, o entendimento que eu tenho, e sempre que eu vou ler a palavra, eu falo pro Senhor falar comigo. Então, assim, eu não tive a oportunidade, mas eu tenho... A palavra do Senhor é clara. Todo joelho um dia se dobrará diante de Deus. Então, toda língua confessará. Beleza. Às vezes as pessoas falam assim, não, Jesus está voltando. Eu acredito do fundo do meu coração que Jesus está voltando. Mas assim como eu também acredito com o meu olhar missionário, que enquanto toda a terra não conhecer o nome de Jesus, não ouvir falar do nome de Jesus, ele não vai voltar. Ele não vai voltar para buscar a igreja. Eu acredito assim. Posso estar errada? Posso, com certeza. Porque, igual eu falei, eu não tenho estudo bíblico. Não tenho. Vou ter. Agora, em janeiro, eu vou começar a fazer para honra e glória do seu Jesus, que eu não tô vendo a hora. Mas, enquanto eu não tenho, essa vai ser o que eu acredito, até alguém sentar comigo e me mostrar na palavra, Gabriela, não é assim. Mas tem que me provar na palavra. Porque também, se não me provar na palavra, eu não sei se eu vou acreditar, não. Então, assim, eu tenho isso comigo, porque a palavra, ela fala que, colocando as minhas palavras, que é preciso que toda a terra conheça o nome do Senhor Jesus, conheça as boas novas, para que o Senhor venha. Então, assim, eu ouvi um dia uma parte de uma música onde fala que nós temos que ser aqueles que antecipam a volta de Jesus. Então, eu acredito que se lá atrás, todos os nossos antepassados, todos tivessem pregado o evangelho para toda a criatura, se Paulo tivesse conseguido concluir a missão dele lá em Israel, lá na Arábia, se ali tivesse conseguido alcançar todos os povos naquela época lá atrás, e pregado o evangelho para toda aquela criatura, eu acredito que nós não estaríamos aqui hoje. Então, assim, se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos que ser
nós temos que ser os antecipadores da volta de Cristo. Porque, cara, eu vou ser sincero, eu não aguento mais viver aqui, não. Eu não dou conta, eu falo que eu nasci na época errada, é muita coisa que não é pra mim, não dou conta. Então eu falo, se eu não dou conta mais, até um tempo atrás eu falava assim, Senhor, me leva. Só que um dia Deus falou assim pra mim, quando você pede isso, você tá pecando contra mim, porque eu te chamei pra anunciar o meu evangelho. Você tá anunciando? Ainda existem muitos povos que não conhecem o meu nome. Você tem levado a palavra? Então eu falei, cara, eu nunca mais, não vou falar mais, Senhor, me leva. Senhor, quando o Senhor vir, me leva. Vou mudar a estratégia. Porque quando eu for vir buscar a tua igreja, eu quero ser arrebatada junto, tá bom? Enquanto eu estiver aqui, vou anunciando a tua palavra. Então, assim, eu vou encerrar nos assuntos indígenas, eu não vou passar para os outros, porque eu acho que, assim, é muito importante cada um desses povos, indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, os imigrantes, os surdos, os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. Eu acho que cada um é um assunto a ser tratado. E como os indígenas é algo que, assim, cara, é impossível falar rápido. É impossível falar só assim, no Brasil existem 344 etnias, 181 de línguas diferentes, o restante não tem nem idioma, e lá não tem, eu preciso de missionário para ir lá e pregar o evangelho. Não dá para ser só isso. Então, assim, eu quero pedir encarecidamente, assim, para vocês que estão nessa live, para vocês que vão ouvir depois, que além de compartilhar essa live com outras pessoas, que vocês possam falar disso que vocês ouviram hoje para outras pessoas. E pedir para que essas outras pessoas orem, rezem, porque, né, eu acredito que Jesus Cristo, ele não é religião. Então, eu acredito, sim, que todos, em uma só voz, que todos nós venhamos clamar para que Deus levante missionários, né, para irem até essas tribos, essas aldeias que podem ser, né, que têm acesso, que podemos entrar e levar a palavra, para que Deus possa levantar pessoas dentro da FUNAI, onde essa pessoa tenha consciência que a palavra precisa chegar até os povos não alcançados, e assim, claro, com um acompanhamento junto deles, para que a cultura seja preservada, mas o princípio da palavra entre ali, né, esteja ali, presente com eles, e não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil, principalmente, porque eu acredito que aqui no Brasil é o lugar que mais tem etnias indígenas. É aqui no Brasil. Mas que nós possamos orar para um todo, para todos os povos indígenas de todas as nações. Porque existem povos no Equador onde eles não aceitam, onde se for... eu não lembro o nome agora do povo. Peraí que eu vou pegar aqui que eu vou falar agora para vocês. Enfim. Não achei. Eu imprimi uns papelzinhos lá do CTM. Tá perdido aqui no quarto. Mas, enfim. Eu não vou lembrar agora o nome do povo, mas depois vocês pesquisam na internet qualquer coisa. Tem um povo no Equador, se eu não me engano, em que eles não aceitam estrangeiros. E uma vez, dois missionários foram nesse lugar, nessa aldeia, e eles foram mortos pelo povo, porque eles não aceitam estrangeiros. Então, assim, cara, orar mesmo por eles, porque não é só esse povo. Existem muitos outros povos, o Arane, alguma coisa assim. Existem muitos povos que não aceitam, eles não aceitam estrangeiros dentro da sua zona ali. Então, quando você chega, é um perigo. Então, nós temos os nossos missionários que são mártires mesmo, foram chamados para serem mártires. Então, às vezes, chega ali e vão ser mortos ali. Mas só o fato dele ter ido ali encorajam outros a não desistir. Porque ser missionário é isso. Ser missionário é ser mártir
da cruz. E nós somos mártires. Ser missionário não é só eu ir para um lugar, um povo. Ser missionário é onde quer que eu esteja ou vocês estejam, é falar da palavra de Deus. Na Bíblia não existe a palavra missionário, existe a palavra apóstolo, que quer dizer enviado. Então, todos nós, o mandato é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É obrigação de todo cristão que fez essa confissão falar do Evangelho, falar da Boa Nova, falar de Jesus Cristo por onde for. E isso é ser missionário. Então, ser missionário não é só ser enviado para o transcultural. Muitas pessoas têm dúvida, eu vou falar bem rapidinho, que eu acho que tem 5 minutos, para a gente orar. Muitas pessoas acham que ir para o CTM, para onde eu fui, tem que ser enviado para algum lugar. Cara, teoricamente não. Olha onde eu tô. Eu tô na minha igreja local, tentando exercer um trabalho missionário na minha igreja local. Então, enquanto eu tô na minha igreja local, eu tô pregando o evangelho. Enquanto eu tô na minha igreja local, eu vou trabalhando ao redor da minha igreja local, no meu trabalho, na faculdade, nos meus amigos, na minha família. E isso é ser missionário. O que eu aprendi no CTM, aqui o que eu tô fazendo com vocês é ser missionário, é fazer parte da missão, porque eu tô trazendo para vocês aquilo que eu aprendi. Então, teoricamente, não é que eu tenho que ir ser enviada para algum lugar. Eu quero, com certeza, é o desejo do meu coração ser enviada para o mundo, para um local transcultural de povos não alcançados. Tenho essa vontade, morro de vontade. Mas enquanto eu não vou, enquanto eu tô aqui, eu vou me especializar para eu conseguir um dia chegar lá e pregar o evangelho para eles, que seja um evangelho audível, compreensível e que eles possam entender o que eu tô falando e a palavra alcançar o coração deles. Então, gente, o CTM, ele não é para aqueles que, eu vou ser enviado. Ele é para aqueles que vão ser enviados e os que também não vão ser enviados. Porque lá no CTM você vai conseguir descobrir o seu chamado, se você foi chamado para um campo transcultural ou para a igreja local. E é isso. Eu vou encerrar aqui. Eu vou alinhar com a Raíssa depois, a nossa próxima live. Acredito que a gente vai trazer 2 pessoas para estar falando para vocês o testemunho delas na tribo indígena. E aí depois a gente dá continuidade sobre os povos não alcançados. Os próximos são muito importantes, mas eu acredito que dá para falar todos numa única live. E aí a gente vai ver se traz aí 2 ou 1 pessoa para estar trazendo para vocês aí esse testemunho. E é isso. E obrigada por vocês que estiveram aqui até agora, que participaram aí, colocando coisas. Muito obrigada. Obrigada por vocês que vão entrar depois. Obrigada por vocês compartilharem e colocar em oração o povo indígena e também a FUNAI nas suas orações. E é isso. Só para findar, na aula de Teologia e Missões que eu tive no sábado do mês, o Tio Júnior, ele citou os povos indígenas também, e ele falou, se existem povos não alcançados, é porque a gente não está indo. Então, se acaso Jesus voltar e esses povos não forem para o céu, é culpa da gente, vai vir sobre a gente. Entendeu? Isso. Mas é isso, glória a Deus. Vamos estar alinhando sobre isso. Sim, o propósito é trazer pessoas que venham trazer testemunhos de como é o campo também. Então, se tudo der certo, na próxima vai estar aqui. Mas, amém. Amém. Amor aí. Amém. Obrigada, gente. Vamos orar para encerrar, que o tempo está acabando. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um que esteve aqui presente conosco. Obrigada por cada um que vai assistir depois. Pai, em nome de Jesus, que cada um venha ter o compromisso, Pai, de orar pelos povos indígenas, de orar, Senhor, pela FUNAI, pelos representantes da FUNAI. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha colocar, Pai, um desejo enorme em nosso coração de propagar o teu evangelho, falar da tua palavra. Pai, coloca sobre nós, Senhor, pontes, Pai, para que nós possamos construir pontes e levar o teu evangelho, Senhor, a todas as pessoas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus pela vida de cada um, que o Senhor venha guardar cada um aqui presente, Senhor, no teu esconderijo mais secreto.
colocando a hierarquia dos teus anjos, Senhor, ao redor de cada casa, de cada família, Deus, em nome de Jesus. E obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, obrigada pela vida da Raíssa, pela vida do George, Pai, nosso líder que disponibilizou o Instagram da IDB Jovem para que possamos fazer essa live. Obrigada, Senhor. Gratidão me define essa noite. Amém. Amém. Verdade. Obrigada, George. Obrigada, líder. Você é top. Amém. Gente, obrigada. Boa noite. Vamos definir um dia também, porque as lives não vão ter todas as semanas. A gente vai dar uma pausa para não ficar tão pesado. Mas vamos estar firmes aí. Amém? Isso aí. Amém. Tchau. Beijo.